Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes da maldade nesse mundo, que é Satanás. Muitas pessoas elas não gostam que a gente fale esse nome, mas a Bíblia define esse espírito como o ladrão, aquele que vem roubar, matar e destruir, e que tem enganado a muitas pessoas com a sua astúcia, até mesmo pessoas dentro da própria igreja, pessoas que já conhecem o Evangelho. Muitas delas elas são enganadas por esse espírito. A Bíblia nos fala que nós temos que provar os espíritos para ver se realmente vem do Senhor. Os dons que nós temos que provar, porque o mesmo Espírito é aquele que testifica com o nosso espírito que nós somos do Senhor. E de repente você está falando assim, mas, irmã Adriana, como é que eu vou saber que se o Espírito que está em mim é o Espírito do Senhor, ou se eu estou sendo usada por Deus, ou se os dons que há em mim, dons de profecia, dons de revelação, dom de cura, dom de ciência, dom de interpretação, dom de língua, porque a Bíblia nos fala que não é de se admirar que o diabo, ele copia, ele imita as coisas de Deus. Então nós precisamos estar muito atentos. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nos dá uma receita que é infalível e que nós devemos seguir essa receita, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque ele é um enganador. E a Bíblia, ela é bem clara quando ela fala que, se possível for, enganaria até os escolhidos. A Bíblia também fala que, ainda que desça um outro anjo trazendo um outro evangelho, não os creais. Então nós precisamos tomar muito cuidado, pegarmos a receita de Paulo. Paulo foi um homem bastante experiente, Paulo foi o que mais passou por tribulações, foi o que mais nos deixou exemplo, embora ele tenha sido, o perseguidor da igreja, mas depois ele passou a ser perseguido. Então nós precisamos verdadeiramente seguirmos as receitas para que não venhamos cair nas armadilhas, nos laços, nas mentiras, no engodo de Satanás. Vamos pedir a Deus que nos dê discernimento de espírito, que nos faça conhecer os espíritos através dos dons que Ele tem nos dado, que é o dom do discernimento. Peça a Deus, Senhor, eu me dê discernimento. Eu não quero ser enganada, eu quero servir a um espírito verdadeiro. E quero também saber, ó Deus, se aqueles que têm falado conosco, se verdadeiramente são pessoas que são usadas por Deus. Eu vejo as pessoas, elas se deixam levar com muita facilidade por as amizades, pela boa aparência, por um bom papo, por pessoas que parece que têm uma certa espiritualidade, ou às vezes até mesmo por pessoas que são engraçadas no reino de Deus, mas nada disso vai te levar a uma vida de salvação. Nada disso vai te levar a uma vida de transformação se essas pessoas elas não tiverem a unção de Deus, se ela não tiver a aprovação de Deus, porque o obreiro ele tem que ser aprovado por Deus. Deus ele não vai derramar azeite, em vasilhas sujas, em vasos sujos. Deus não vai derramar a unção dele sobre vidas que vão desperdiçar a unção. Deus não trabalha com desperdício. Deus tem propósito. Deus não está ali em cima do céu brincando de igreja ou de usar pessoas. Não, vou derramar minha unção, daqui a pouco eu tiro a minha unção. De maneira nenhuma. A Bíblia nos fala que Deus ele conhece os escolhidos dele. Ele já sabe há anos, Deus já sabe quem foi que ele escolheu, e eu glorifico a Deus por isso. Os escolhidos do Senhor, ele já sabe
há anos, já foram separados, já foram selecionados por Ele há anos. Pode pegar lá em Jeremias e fala sobre isso. E antes mesmo, né, de te conhecer, desde o ventre, Ele já havia separado Jeremias, desde o ventre, Deus já havia separado Jeremias e já havia dado ele a essa missão. Eu creio que todos nós já nascemos com uma missão dada pelo Senhor. Ele não vai escolher aqui na terra, Ele já escolheu, Ele já enviou. Antes mesmo de nós o conhecermos, Ele já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe, porque foi por Ele que nós fomos gerados. Nascemos pela vontade de Deus. Deus usou pessoas, colocou no coração delas um desejo de ter filhos e Deus colocou nós ali dentro do ventre com esse propósito, permitiu o meu e o seu nascimento para que nós viéssemos e dessemos frutos aqui na terra. Mas precisamos ter cuidado, porque hoje há muita mistura no meio do evangelho e infelizmente muitas pessoas têm sido levadas por essa mistura. Eu ainda prefiro ficar com uma palavra que diz: mas tu permanece naquilo a qual foste ensinado desde o princípio. Está escrito isso, é na palavra. Eu quero continuar sendo de Deus, eu quero continuar servindo a Deus. Eu não quero, para agradar as pessoas ou para tê-las no nosso ministério, abrir espaço para que as coisas antibíblicas elas acabam fazendo parte do nosso ministério. Não, é o que a Bíblia diz a respeito daquilo. O espírito do mundo não pode entrar na igreja. A igreja que tem que entrar no mundo, a igreja que tem que fazer a diferença no mundo e não estarmos nos igualando com as coisas do mundo, permitindo determinadas coisas. Porque se não for assim, a juventude não fica. Porque se não for assim, ninguém fica na igreja. Enfim, é uma escolha, estar na igreja, servir o Senhor, andar em santidade, mudar de vida, abrir mão, né, das nossas vontades para fazer a vontade de Deus, porque a Bíblia nos fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então a igreja não pode se tornar amiga do mundo para tentar agradar as pessoas, para fazer com que elas vão fazer parte da nossa instituição igreja. Nós viemos confrontar o mundo e esse confronto, essa guerra, essa batalha espiritual que nós temos enfrentado, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas nós sabemos que nós estamos lutando contra os principados, contra as potestades, espíritos malignos, dominadores, que não querem fazer com que as pessoas elas venham se libertar do pecado, que elas não venham abrir mão, né, das suas próprias vontades, desejos malignos, e muitas das vezes são implantados pelo inferno, coloca nas pessoas e escraviza as pessoas e elas continuam presas. E a igreja não pode abrir espaço para que determinadas coisas entrem em nosso meio. Nós estamos para combater o pecado. A igreja ela foi implantada na terra pelo Senhor para que nós venhamos fazer a diferença. Nós somos igrejas, nós não somos clube, nós somos igreja. Nós não podemos perder a definição de que é uma igreja. E a gente estamos perdendo mais a cada dia. Por quê? Porque a gente quer se ajustar, se amoldar com as coisas do mundo. E a palavra de Deus, ela nos fala: não vos amoldeis com as coisas do mundo. O mundo que tem que se amoldar à igreja e não a igreja se ajustar conforme o mundo quer. Eu só vou para a igreja, mas se tivesse isso ou aquilo, não. Igreja é igreja. E nós não vamos perder o conceito de igreja, a imagem de igreja. Igreja é para orar, igreja é para buscar a presença de Deus. Igreja não é para você dançar, igreja não é para você fazer certas determinadas coisas que a sua carne quer e deseja. Não, a igreja ela tem uma definição, a igreja ela tem um propósito e nós não vamos perder esse propósito de nós sermos igreja. É lugar de oração, lugar de refrigério.
lugar aonde você vem saciar a sua sede espiritual, aonde você vem alimentar o seu espírito, aonde você vem achar conforto, aonde você vem achar refrigério para a sua alma. E é claro, gente, que não é pecado a gente fazer passeios, mas a gente não pode perder a essência da nossa igreja, porque a igreja ela foi constituída para isso, no nome santo de Jesus. Não se esqueça de curtir o nosso canal, não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, se até então você tem gostado, em nome de Jesus. Amém? E graças e paz.